Amigos, hoje vamos continuar explicar a ideia da coordenação, que mesmo sob o título de ambiguidade classificatória, nós vamos versar sobre a coordenação. As ditas coordenadas explicativas, conclusivas e adversativas têm traços subordinativos no seu relacionamento. A coordenação e a independência não estão claras entre elas. Quer dizer, coordenação deveria mostrar que são independentes, mas nós vamos sentir que não são. A sua ligação difere das coordenadas aditivas e alternativas. A explicação é direcionada a um fato precedente. A conclusão é extraída de afirmação anterior. E a oposição adversativa toma como base um conteúdo da expressão antecedente. Veja-se a ambiguidade classificatória das orações a seguir sinalizadas. O sintagrama ortogonal colocado em cima segue a classificação tradicional, considerando-as como coordenadas. O sintagrama embaixo, dos exemplos que nós vamos dar, mostra haver subordinação adverbial, pois o verbo é considerado o líder sintático da estrutura oracional. Vejam bem, aqui nós vemos que esta oração explica esta, então existe subordinação e não coordenação. Aqui notamos que esta explica esta oração explica esta, então existe uma subordinação, um serviço prestado, né? Não há coordenação. Aqui também, tudo correu bem, mas faltou ao grupo mais qualidade. Aqui nós temos, assim, subordinação, determinância, esse é determinante deste, porque faz oposição a esta. Então temos aqui, no nosso entendimento, três subordinadas: subordinada explicativa, subordinada conclusiva, subordinada adversativa. A tradicional diz que é coordenada, não é coordenada. Coordenadas são somente as aditivas e alternativas. Composição do período. O período é um texto constituído de oração única ou de diversas orações. Consequentemente, ele pode ser simples, constituído de uma única oração chamada de absoluta, ou composto, subdividindo-se em composto por subordinação, composto por coordenação e composto por coordenação e subordinação, como vamos ver nos exemplos. A visualização feita por sintagramas ajuda muito a reconhecer essa tessitura dos nossos textos. Observe as demonstrações feitas por essas ferramentas interpretativas. Período simples e oração absoluta. A plateia toda gostou da apresentação da garotada. Um verbo só, uma oração só, período é simples e a oração é absoluta, porque está sozinha. Período composto por subordinação. Quando uma oração se subordina a uma palavra da oração anterior, quando explica, completa uma palavra da oração anterior, então temos subordinação. Só que temos duas orações. Esta, vamos dizer assim, determina este nome que pertence a outra oração. Aqui, período composto por subordinação. É composto porque temos uma, duas orações. Por subordinação, porque esta está a serviço desta, ou de uma palavra desta. Período composto por coordenação. Os espectadores assistiram às cenas e aplaudiram muito. Dois fatos coordenados por esta conjunção, ligados por esta conjunção aditiva. Dois fatos. Aqui temos uma coordenação aditiva. Este fato se soma a este e não existe um serviço prestado deste fato a este outro fato. Aqui existe coordenação, não aparece seta, o sintagrama ortogonal para que você veja logo que aqui existe coordenação, né? É uma demonstração visual mesmo. E aqui temos mais orações, mas todas coordenadas. Os peritos examinaram o local, sinalizaram alguns pontos e afastaram-se. Fatos que se somam, ó. Um fato, outro fato, coordenados entre si, um não explica o outro.
Aqui temos um período composto por coordenação também, né? Composto porque é mais de uma oração. Esse período é constituído de mais de uma oração. Por coordenação, porque um não explica o outro, uma não é determinante da outra oração. Período composto por coordenação e subordinação. Vejam aqui. Aqui existe coordenação. Bom, espero que vocês estudem muito e que sejam aprovados no concurso. Olhem, espero duas coisas, isto e isto. Olha a soma, a coordenação, isto não se subordina a isto, mas os dois juntos vão ser o complemento de espero. Um aqui é eu, dois espero, o três é tudo isto. Tudo isso, duas orações coordenadas vão ser complemento verbal e isto aqui tudo vai ser o determinante de espero, complemento verbal feito de duas orações desenvolvidas. Duas orações coordenadas entre si podem juntas ocupar uma posição da oração, isto é, podem constituir um único termo da outra oração, sendo-lhe determinante ou determinado. O todo possa ser como grupo nominal, quer dizer, porta-se como grupo nominal. Observem-se essas possíveis situações elucidadas com sintagramas. Olhem aqui. As duas juntas vão ser o sujeito desse verbo que traz. Tudo isto, dois, e alegria seria o 3, e aqui um 5 de alegria. Mas está aqui o verbo que vai dizer alguma coisa desses dois fatos que estão coordenados entre si, ligados pelo e. Este não se subordina a este, mas o verbo se subordina ao todo, porque ele vai prestar um serviço, vai declarar deste conjunto de duas orações coordenadas. Mas, aqui era o 1, isso aqui ocupa a posição 1 da fórmula da oração. 1, 2, 3, e aqui a chefia exigiu, que coisa? Duas coisas, que pagássemos a taxa e que lhe entregássemos o comprovante. Esses dois fatos são coordenados entre si, mas os dois juntos vão ser complemento de exigiu. 1, 2, 3, tudo isto. Este 3 é feito por duas orações, e aqui temos um período composto, evidentemente, por coordenação e subordinação. Subordinação existe aqui, e aqui existe coordenação. Vejam bem, o emissário que aqui veio e que entregou esta notificação estava fardado. O emissário estava fardado. Essas duas orações adnominais que explicam esse nome estão coordenadas entre si, as duas começam com o pronome relativo, estão ligadas pelo conectivo e, que é aditivo, adição. Entre essas duas não há subordinação, uma justa posição, coordenação. Uma não determina a outra, mas as duas juntas vão determinar o emissário. Que emissário? Aquele que aqui veio, aquele que entregou essa notificação. Estava fardado. Comprou o carro porque sonhava com ele e porque precisava. Duas causais. Causa é advérbio, né? O que expressa a causa é advérbio. É 4. Ele comprou seria 1. 2, comprou. Carro é o 3. E isso aqui é adverbial causal. Adverbial aponta para o verbo. Causa sempre se dirige ao verbo. Então, duas causas unidas pelo conectivo e. Entre essas duas existe coordenação, mas as duas juntas vão ser advérbio de causa de comprou. Por que comprou? Por que comprou o carro? Comprou o carro porque sonhava com ele e porque precisava.